Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Leives Educacional. Eu sou o César Leives Spellmaier e é um prazer contar com vocês aqui em mais uma quinta-feira nas nossas aulas gratuitas sobre perícia contábil. Hoje, novamente, nós vamos nos ater ao laudo pericial contábil, finalizando aquele laudo que a gente iniciou a elaboração na semana passada. Semana passada a gente analisou os documentos, entendemos do que se tratava a demanda, demos uma lida nos quesitos que também já haviam sido elaborados na aula 4 na semana anterior. Então essas duas aulas anteriores elas envolvem o mesmo tema. Se você tiver alguma dúvida, o ideal é você assistir a aula 4, elaboração de quesitos, e a aula 5, que é o início do laudo pericial, para entender bem a demanda e poder ter todos os subsídios para a gente chegar nesse fechamento, nessa parte final da aula e da elaboração do laudo pericial com a resposta aos quesitos e a apresentação da conclusão do trabalho. Então, caso você esteja com alguma dúvida, assista a aula 4 e a aula 5, que vai preencher muito mais a questão do que envolve essa demanda para todos nós. Bom, em primeiro momento eu queria pedir uma licença para dedicar essa aula ao meu avô, Arthur João Leives. Ele nos deixou essa semana, ele que é o patriarca da nossa família Leives, que vem atuando com perícia contábil há quase 60 anos e que passou isso para as próximas gerações da família, a segunda geração, com o Marcelo e a Rosana atuando firmemente em perícia, e também a terceira geração, eu César, o Martin, meu irmão, também temos aqui o Arthur Neto, primo que atua na área trabalhista, assim como a esposa dele, e nosso escritório realmente respira perícia contábil há mais de 50 anos, dá para assim dizer. Eu trabalhei ao lado do Arthur por mais ou menos 20 anos. Quando eu saí da escola, do colégio, segundo grau, eu vim direto para o escritório Leives aqui trabalhar. Eu estou passando umas fotos aqui para vocês darem uma olhada, de momentos que nós vivemos juntos aqui, que foram muito agradáveis, sempre passando essa integridade e essa importância do trabalho pericial para o judiciário. E foi uma coisa que eu vi crescer, eu nos meus 20 anos, mas o vô já contava há muitos anos e viu desde o início, desde a semente da perícia contábil, que foi plantada por ele e alguns outros profissionais, e aumentando cada vez mais a importância da perícia como prova no processo. Eu pude vislumbrar ao longo dos anos como a gente é fundamental, às vezes, numa demanda. Como o juiz não consegue decidir sem a perícia contábil ou sem uma perícia, um trabalho pericial, seja ele de qual matéria técnica for, e também como as partes contam com o nosso trabalho para defender o seu argumento e para buscar o melhor posicionamento possível. Nós já perdemos, nós já ganhamos, mas posso dizer com segurança que a maioria dos casos nós fomos importantes, seja para o nosso cliente ou seja para o juiz, quando atuamos como peritos do juízo. Já diminuímos demandas em mais de R$ 1 milhão para clientes, já tivemos perdas consideráveis para clientes, uma vez que nem sempre a gente consegue provar o nosso argumento, mas é importante a gente sempre buscar provar, buscar trazer elementos técnicos que corroborem o argumento que a gente está querendo preservar nessa demanda, ou mesmo que a gente está querendo comprovar, ou seja, mostrar para o juiz quando nós atuamos também como peritos do juízo. E o meu avô, o Arthur, ele circulou entre todos esses profissionais, sejam eles os profissionais da justiça mesmo, como juízes e oficiais do cartórios, assim como advogados, com uma naturalidade, com uma integridade, uma transparência que realmente muito nos orgulha e é o legado que ele deixa pra gente. E eu até, só para finalizar essa homenagem, esse minuto que eu estou querendo falar um pouco do Arthur, teve isso aconteceu na década de 80, eu ainda não trabalhava aqui, mas ele conta essa história, contou algumas vezes pra gente, que teve uma demanda onde houve a indicação de trabalho pericial, sem necessariamente a indicação imediata do perito, pois foi através de uma decisão de segundo grau que desconstituiu a sentença e determinou
a elaboração do trabalho pericial. Nesse meio tempo, dentro de um espaço de mais ou menos um mês e pouco, ele foi procurado pelo juiz para atuar, através de comunicação direta, para atuar como perito, ver da possibilidade de ele atuar como perito naquela demanda importante. E, para a maior surpresa dele, nas semanas que vieram os seguintes, as duas partes procuraram ele, Arthur, para atuar como assistente técnico na demanda. Foi um caso que não é comum a gente ser tão prestigiado, no caso, até porque hoje, nos anos que nós encontramos, existe realmente um leque de profissionais atuando no mercado muito grande, mas aconteceu isso dele ser procurado por todas as partes envolvidas, seja o juiz, sejam as partes, por uma mesma demanda para atuação. E é isso que fica, a gente tem que buscar um trabalho de excelência, que faça com que inclusive a parte contrária, numa próxima demanda, queira nos contratar, porque viu que perdeu por causa do nosso trabalho pericial. E é isso que o vô sempre nos passou, buscar fazer o trabalho mais eficiente, mais eficaz e mais ético possível dentro dos elementos que a gente tem naquela demanda, para que não só o juiz, mas as partes se convençam do que a gente está trazendo e que a discussão sobre esse tema técnico pare, cesse ali com o nosso trabalho. Esse é o maior orgulho que nós podemos ter, resolver a demanda técnica e fazer com que as partes ou o juiz passem para o próximo momento, seja ele o julgamento, seja ele a avaliação de outras provas que vão determinar o julgamento desse processo. Então, fica aqui a nossa homenagem, vô, muito obrigado por tudo que tu nos ensinou e nós vamos com certeza trazer muito orgulho para ti daqui para diante. Seguindo a elaboração do nosso laudo pericial contábil iniciada na aula passada, nós vimos que apresentamos inicialmente uma petição de requerimento da liberação dos honorários restantes. Nós recebemos R$5.000 para início dos trabalhos, mas foram homologados R$15.000 para os nossos honorários. Então, geralmente nós recebemos metade do valor do início e metade na entrega do laudo. Porém, o juiz dessa vez resolveu nos pagar em 3 vezes de R$5.000, sendo R$5.000 no início dos trabalhos, R$5.000 30 dias depois e R$5.000 na entrega do laudo. Como nós entregamos o laudo em menos de 30 dias, nós já estamos pedindo nesse requerimento a liberação dos R$10.000 restantes. O juiz provavelmente vai nos liberar 5.000 e vai deixar 5.000 para depois das respostas aos esclarecimentos solicitados das partes. As partes vão apresentar pareceres sobre o laudo e nós vamos explicar alguns pontos que eles tiverem dúvidas. Então, fazemos o requerimento bem padrão, como a gente pode ver aqui, ó. Apresentamos o endereçamento, como a gente já viu em outras aulas, a qualificação do Arthur João Leives, meu avô, que é o perito nesse processo, qualificação das partes, a LAD International Trading e o fundo de garantia, pedem vênia para apresentar laudo pericial e aqui a gente já comunica a questão das parcelas que nós estamos querendo receber agora de R$5.000, aquela relativa aos 30 dias depois, e R$5.000 da entrega do laudo. Dessa forma, requer a liberação de R$10.000 restantes em função da finalização desse laudo e apresentamos os nossos dados bancários, no caso, pois o alvará agora ele é feito de forma automatizada, já vai cair na conta direto do Arthur João Leives. Aqui então trazemos novamente no cabeçalho a identificação das partes, a qualificação, né, e o endereçamento de certa forma para que as razões digam respeito àquele processo e seguimos apresentando então o objeto do trabalho pericial, que deve ser aquele primeiro elemento que a gente apresenta no laudo pericial, que explica o que houve, o que está acontecendo nesse processo e por que foi deferida a perícia e quais os limites da perícia, o objeto desse trabalho, o objetivo dele, ao final, ao apresentarmos a conclusão. Então, destaque bem o seu objeto. Aqui nós trazemos trazemos uma explicação da demanda, que é uma demanda onde o embargado, Fundo de Garantia, o FGTS, representado pela Caixa Econômica Federal, ele ofereceu impugnação aos embargos à execução, por isso ele se chama embargado. A LAD International Trading é a embargante, né? Aquela que promove o embargo, é a embargante. Ela apresentou embargos à execução em função de uma dívida constatada na CDA, que nós vamos mostrar aqui. Vou mostrar para vocês de novo a CDA para a gente tirar essa teima, ó.
A CDA, ela é uma certidão de dívida ativa, a gente está vendo aqui, ó, onde consta o número de inscrição, onde consta o nome da parte, onde com o CNPJ, endereço, o que diz respeito, ela diz respeito a um parcelamento que foi feito em relação a uma dívida formalizado em 2013 no valor de R$244 mil. Ou seja, existe uma CDA, uma certidão de dívida ativa da LAD International Trading para com o FGTS, e esse parcelamento não foi mais pago, e por isso o FGTS, no caso a LAD entrou com embargos de execução, ou seja, não queria mais essa execução que está sendo feita a partir do não pagamento dessa CDA pela LAD. O FGTS apresentou uma execução, executou essa dívida, pediu o pagamento dela de imediato, e a LAD interpôs esses embargos para travar e suspender essa execução e avaliar o que ela está dizendo e ver se ela tem alguma razão no que ela está trazendo. Então essa é uma CDA padrão, eu dei uma ocultada em alguns caracteres com relação ao cliente, mas basicamente essa é o documento que você pode buscar nos autos para se basear, para entender um pouco mais cada uma das demandas que você estiver envolvido. Bom, seguindo com o nosso laudo, apresentamos então o objeto do trabalho pericial, que é constatar se foram apresentados elementos suficientes para a suspensão da execução fiscal, conforme as decisões abaixo. A sentença de 2017, como a gente já comentou, ela foi improcedente, ela não deu razão à LAD, ela disse que a LAD estava incorreta e mandou seguir a execução, porém, a LAD apelou, entrou com um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, o segundo grau de jurisdição. No Brasil nós temos esse princípio do direito do duplo grau de jurisdição, onde a sua jurisdição, o seu pedido, o seu direito, ele vai ser visto por 2 graus de, digamos, de justiça. O primeiro grau sendo o juiz singular, uma pessoa... isso em causas normais, causas mais ordinárias, digamos assim. Existem casos onde a jurisdição ordinária vai ser o segundo grau, mas aqui nós vamos lidar então com o que é o geral do nosso trabalho, que é o primeiro grau de jurisdição sendo o juiz de direito, que vai avaliar essa decisão, e o segundo grau de jurisdição sendo os tribunais, que são representados, que quem julga num tribunal são os desembargadores, que são juízes de carreira que se promoveram, seja por antiguidade ou por merecimento, e se transformaram em desembargadores, onde formam esse colegiado, sendo turmas ou câmaras, dependendo da Justiça Federal ou Justiça Estadual, vão se chamar turmas ou câmaras. Esses órgãos eles vão julgar através de um acórdão, que é essa decisão colegiada do tribunal, onde três desembargadores reavaliam toda a prova que foi trazida no processo. No tribunal não serão juntadas novas provas, serão avaliadas as provas que existem no processo, e a partir disso os desembargadores podem manter a sentença, podem reformar a sentença totalmente ou parcialmente, entender que algum pedaço da sentença está correta ou que toda ela está correta ou incorreta e alterar essa decisão. E o tribunal tem um poder de anular uma sentença, como é o caso aqui, onde a gente vê que assim deve ser anulada a sentença a fim de apurado mediante prova pericial quais parcelas do débito foram efetivamente pagas, devendo o embargante juntar todos os comprovantes de pagamento feito em função de acordos. Ou seja, vamos parar o processo aqui, reabrir a prova, reabrir a fase de instrução do processo e acrescentar no conjunto probatório uma prova pericial contábil que deixe os desembargadores, os juízes, os julgadores do processo mais à vontade para julgar, com todos os elementos possíveis nessa demanda. Ou seja, a sentença foi desconstituída e voltamos para a fase de formação de prova nesse processo. Você vê aqui que eu trago as decisões de uma maneira destacada, com um itálico, um espaçamento menor, para mostrar mesmo e destacar as decisões que são sempre muito importantes no processo, principalmente se envolver alguma coisa da demanda técnica. Bom, na metodologia dos trabalhos, nós precisamos explicar todo o passo a passo que a gente fez para chegar na nossa conclusão, que a gente vai apresentar ao final.
diligências, análise de documentos, elaboração de cálculos, pedidos de documentos, tudo aquilo que a gente fez ao longo do trabalho para conseguir realizar esse laudo, a gente explica aqui na metodologia dos trabalhos a serem apresentados, a serem desenvolvidos. Detalhamos a existência de 5.909 páginas nesse processo, são muitas folhas a serem analisadas entre guias, depósitos, documentos, relativos aos 140 funcionários, onde a gente detalha nome dos funcionários, data da admissão, data da demissão, nós fomos atrás de todo esse tipo de informação, as formas de pagamento, se foi parcial ou total, através de depósito, os processos administrativos, guias do fundo de garantia, situação se está em aberto ou não, analisamos todas as planilhas apresentadas pelo embargante, pela LAD International Trading, e aqui a gente detalhou na nossa metodologia. Destacamos então essa dificuldade de analisar as informações, pois elas são realmente muito embaralhadas, são muito diversas, relativas aos 140 funcionários, o que dificultou bastante a elaboração do nosso laudo. E conforme pode ser vislumbrado na documentação auxiliar, há imensa dificuldade de confrontar esses dados, e é isso que a gente fez aqui no nosso trabalho técnico. Esse confronto das alegações da parte embargante com aquilo que ela apresenta de documentos e ver se de alguma forma esses valores podem ser abatidos da dívida apresentada na CDA do Fundo de Garantia. No resumo dos fatos, então, vamos vir um pouco mais com a parte fática, tudo aquilo que a gente entendeu da demanda e como as partes procederam e que acabou originando essa demanda judicial, e a gente tenta explicar aqui no resumo dos fatos, é a forma que eu gosto de apresentar. Novamente destacando que não existe um modelo padrão para o laudo. Nós precisamos apresentar alguns elementos mínimos para que o laudo seja bem compreendido pelas partes pelo juiz, como objeto do trabalho pericial, metodologia dos trabalhos, um resumo dos fatos, a conclusão e sempre a resposta aos quesitos quando necessário. E toda aquela documentação anexa com planilhas e outros documentos que a gente achar pertinente. Então, dessa forma, nós estamos trazendo aqui o resumo dos fatos, onde a gente constatou que a parte embargante apresenta valores de R$187 mil de pagamentos feitos de diversas formas, para confrontar com essa CDA de R$244 mil cobradas pelo FGTS. Então, a embargante alega que nos anos de 2012, 13 e 14, que é o período que envolve a demanda que foi deferido por trabalho pericial, analisar os períodos de 12, 13 e 14 com relação aos 140 funcionários da empresa e os pagamentos de FGTS deles, foram feitos pagamentos de diversas formas. Diretamente ao reclamante, pago em acordo, pago via depósito conta funcionário, via depósito judicial, conta procurador, via CETIP, e todas essas documentações encontram-se anexadas no evento 58 dos autos. Então, estamos detalhando aquilo que a gente encontrou nos autos com relação aos fatos dessa demanda. Destacamos, então, toda essa documentação anexa que envolve valores pagos a maior e a menor e essa discussão das partes. Informamos, então, toda a dificuldade que há no confronto desses documentos, pois existem documentos que estão com autenticações, outros não, estão juntados de forma aleatória, sem necessariamente uma cronologia. Tudo isso dificulta o nosso trabalho e depõe contra a parte embargante, no caso. Quanto melhor for o bolo probatório da parte, mais fácil para nós analisarmos e comprovarmos algum ponto de vista. Então também cabe aos advogados das partes trazerem a matéria o mais mastigada possível, o mais compreensível possível para nós podermos entender o ponto de vista deles e apresentar também para o juiz na nossa atuação como perito do juízo. E aqui nós abrimos a possibilidade da Caixa Econômica, do Fundo de Garantia, apresentar cálculos de uma melhor maneira, com todos os elementos que eles têm, os seus sistemas informatizados, cruzando informações no seu parecer, nos auxiliando então para a evolução do laudo, de repente em laudos complementares. Vamos ver então o que vai ser apresentado no parecer da Caixa Econômica Federal, que representa o Fundo de Garantia. Então agora nós estamos, de certa forma, prontos para partirmos para a análise dos quesitos das partes,
Para isso, vamos dar uma repassada na planilha rápida, naquela planilha que eu formei, nos valores que nós encontramos, para responder rapidamente os quesitos e chegarmos à conclusão do laudo. Analisando a planilha que a gente elaborou rapidamente na semana passada, a planilha ela tem 4 abas, mais a aba total, então 5 abas no total, onde nós apresentamos, na primeira delas, aquelas demandas, aqueles funcionários em que os pagamentos foram feitos via processo judicial. Então nós temos o valor aqui apresentado pelo perito, pela parte, total alegado pela parte, e o total que nós conferimos a partir da análise dos documentos. Você vê que nem todos os valores estão iguais. Aqui no primeiro caso nós temos o valor de 1.822 alegado pela parte, e nós encontramos o valor de 1.647. Existem valores aqui como esse aqui de 1.006 que estão iguais, nós encontramos a informação e bateu. E assim nós fomos trabalhando, né, nessa aba com relação a esses funcionários que estão listados aqui. Eu deixei os nomes um pouco apagados para a gente manter a confidencialidade com relação aos clientes e às partes. Mas então nós temos aqui nessa aba aqui de processo o total de R$110 mil alegado pela parte e o total de R$100 mil onde nós encontramos na nossa conferência. Mês a mês. Fizemos aqui também o levantamento mês a mês dos anos de 2012, 13 e 14. Inclusive na aula passada eu deixei de lado aqui na configuração da montagem da apresentação. Não apareceu essa aba final nessa planilha de mês a mês. Mas nós encontramos aqui o valor de R$ 44.332,90, enquanto a parte alega o valor de R$ 44.442,43. Eu mostrei para vocês na aula passada alguns casos de como eu encontrei essas decisões. Ainda que os pagamentos feitos via guias, que esses bateram todos, onde a gente não precisou confrontar, a gente já mostra aqui o total geral aqui pago, a valor de R$36 mil, então a gente vai somando cada um desses valores que foram apresentados e trazendo na aba total depois o quanto a gente encontrou em confronto com o que a parte alega. E também aqueles casos que foram demitidos antes de abril de 2012 e que não dizem respeito à demanda. Deem uma olhada na aula passada, onde a gente analisa a planilha ponto a ponto. Mas basicamente essas três abas aqui me trouxeram a possibilidade de confrontar os valores e apresentar um total. Esse valor total, então a gente tem aqui nessa aba final aqui, vamos levar para cima, ó, onde eu trouxe a qualificação da parte, a planilha 1, os casos com reclamatória trabalhista, R$100 mil, os casos que foram feitos pagamentos mês a mês, R$44 mil, e aqueles que não há discussão via guia, R$36 mil, totalizando R$181.427,41. Então essa foi a planilha que nós elaboramos, o número final que nós vamos apresentar na nossa conclusão. Porém, vamos responder aos quesitos calmamente para ver se não vai surgir alguma ponderação que faça a gente alterar a nossa planilha. De volta ao nosso laudo pericial, vamos responder aos quesitos apresentados e ver se ele vai interferir de alguma forma no nosso cálculo para a gente poder apresentar ao final as conclusões. Vamos responder primeiro os quesitos do fundo de garantia. Lembrando que os quesitos do fundo de garantia eles já são mais voltados à lei. A lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, a lei do fundo de garantia, e que discrimina toda a forma que a parte deve proceder com relação aos depósitos de fundo de garantia. Então o fundo de garantia vai tocar muito nesse ponto e vai querer que a lei seja mantida e comprovar que a parte agiu fora desses parâmetros estabelecidos em lei, e por isso há a criação dessa CDA, dessa dívida que deve ser paga pela parte. Bom, quesito número 1. Em vista das considerações apresentadas, informe o expert designado quais as obrigações do empregador com relação ao FGTS e traz aqui a transcrição da lei nos artigos 15 e 18. A gente já deu uma olhada na lei e então analisando a aula passada e para formular os quesitos, principalmente na aula 4, a gente analisou bem a lei para entender o porquê que o FGTS trouxe essa análise e essa pergunta. E basicamente a gente pôde perceber que esses artigos, o artigo 15 e o 18, a gente já vê aqui, ó, ele traz que o empregador deve, a cada dia 7 de cada mês, depositar em conta bancária vinculada a importância de 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador.
traz o procedimento, como o empregador deve agir com relação aos depósitos do FGTS. E o artigo, e esse é o destaque que o FGTS quer que a gente traga, toca nesse ponto da conta bancária vinculada. E a gente já viu, de acordo com os documentos e com a análise que a gente fez, que os depósitos feitos pela LAD International Trade não necessariamente foram feitos todos em conta vinculada. Então, tentando ratificar a lei, o FGTS nos trouxe essa questão de como foram feitos os depósitos. Aqui eu resolvo primeiro dar uma explicada no que é o FGTS, né, explicando que consiste numa espécie de amparo futuro ao empregado na hipótese de este ter sua relação de emprego encerrada sem a sua vontade, a dispensa sem justa causa e ou responsabilidade, dispensa com justa causa. É realmente uma segurança que a gente traz, que o legislador tenta trazer para o empregado, para que, caso ele seja demitido, ele tenha algum amparo. Então a gente explicou o que é o FGTS e a gente explica que, conforme os artigos que foram solicitados pelo Fundo de Garantia, o empregador tem a obrigação de deduzir do salário do seu funcionário, bem como o valor das férias, 13º aviso prévio, correspondente a 8% para a composição deste fundo, e vale salientar que o simples recolhimento não é suficiente, devendo o depósito dos correspondentes valores ser feito em conta vinculada. A gente destaca o que a lei traz. Claro que a gente vai deixar em aberto para o juiz e para as análises futuras se na jurisprudência, na doutrina, na prática usual do dia a dia, há alguma forma diferente da conta vinculada, pois na lei está determinado que o depósito deve ser feito em conta vinculada. Quesito número 2. Considerando a cópia da CDA e anexos disponíveis no processo, informe o expert designado se há elementos que sustentem o débito. Aqui a gente vai descrever a CDA. O débito ele é oriundo da CDA número tal, você busca naquela CDA um número, no qual a autora é embargada, porque ela é autora da execução e embargada na ação de embargos à execução, ela busca a cobrança de crédito no valor de R$ 244 mil. Conforme a contestação, a peça contestatória, a execução número tal, objeto dos embargos número tal, compreende a inscrição da dívida ativa com o número tal, relativa à confissão de dívida espontânea, do parcelamento número tal, tudo isso consta na dívida, formalizado em abril de 2013, abrangendo o período de abril de 2013 a março de 2015. Houve um pequeno erro aqui, já corrijo. Quesito número 2. Qual a origem do débito inscrito? Tem origem em notificação fiscal efetuada por auditor fiscal do trabalho ou originou-se a partir da inadimplência de valores do objeto de parcelamento? Novamente, a gente vai lá na CDA e informa que, conforme a resposta anterior, a CDA ela tem o valor de 244 mil e ela é oriunda desse parcelamento feito nessa confissão de dívida. É só detalhar realmente a CDA. Esse quesito ele é bem técnico com relação à peça que foi apresentada para a cobrança da dívida, a CDA. Quesito número 3, a gente vê que ele traz um pedido conforme o artigo 22 da Lei 8.036, quais valores deverá corresponder ao empregador pelo depósito efetuado em atraso, quando há atraso no depósito. Aqui, para que a gente não cometa erro, e também porque a pergunta ela é bastante clara, ela pergunta qual o teor do artigo 22, que trata daqueles depósitos feitos em atraso. Então eu transcrevi o artigo 22, a gente não precisa também necessariamente perder muito tempo interpretando, porque certos artigos são muito claros. Vamos ver aqui no artigo 22, o empregador que não realizar o depósito previsto em lei responderá pela incidência da TR sobre a importância, e ainda aqui no parágrafo 1º a gente vê que sobre o valor dos depósitos acrescido da TR ainda incidirão juros de mora de 0,5% ao mês, ou fração, multas sujeitantes também às obrigações e sanções do decreto e tal. Aí ele segue explicando sobre a incidência da TR. Você vê que o artigo 22 é muito claro. Então eu não preciso colocar o artigo 22 e ainda responder com uma interpretação minha. Ou eu poderia simplesmente informar que o artigo 22 traz que é necessária a incidência da TR e juros de 0,5% ao mês. Aqui eu achei mais claro para as partes e para os juízes simplesmente transcrever o artigo.
Você vai aos poucos entendendo quando é melhor explicar o artigo ou quando é melhor transcrever o artigo. Quesito número 4. Informe o expert designado se o empregador apresentou guias de recolhimento de FGTS relacionadas aos períodos e competências e CNPJ notificados e que tenham sido autenticadas por banco arrecadador da FGTS em data posterior às apurações do débito. Como a gente já analisando o processo, a gente pode ver que não necessariamente o empregador passou por todas essas particularidades da lei com relação a guias de recolhimento, com períodos e competências. Ele fez uma salada nos pagamentos, ele efetuou pagamentos via acordos, pagou alguns diretamente ao empregador. Então a gente fez uma resposta bem simples e direta, dizendo que não localizamos nos autos elementos que apontem a juntada de guias de recolhimento autenticadas em datas posteriores ao débito. Nós não encontramos, eu vasculhei caso a caso, olhei todos os documentos e essas guias posteriores aos depósitos não foram localizadas. Então eu deixei bem claro aqui, a gente precisa ser bem objetivo na resposta aos quesitos, não precisamos ficar aqui procrastinando e trazendo elementos para apenas deixar a resposta cumprida e alongar o nosso trabalho. Vamos ser eficazes, práticos e trazer a resposta bem pertinente àquele quesito, pois a gente tem outros quesitos a serem respondidos e que vão abranger o resto da matéria técnica solicitada pelas partes. Com relação ao quesito 4, então, informe-se a esse abatimento. Então, como a resposta ela foi prejudicada em função da resposta negativa no quesito anterior, não há forma de respondermos o quesito 4.1. Vamos para o quesito 5. O empregador firmou o contrato de parcelamento com a Caixa para a quitação do débito inscrito? A gente já viu que sim, ali pela dívida ativa, a certidão ela é referente a um parcelamento que não foi pago. Então já vamos aqui, resposta afirmativa. Foi firmado o contrato de parcelamento entre as partes para a quitação do referido débito, parcelamento número tal, que consta lá na CDA que a gente viu, formalizado em 18/4/2013, e o parcelamento foi rescindido por falta de pagamento. Localizamos lá que em agosto de 2014 cessou o pagamento desse parcelamento e por isso a execução da parte então dessa dívida que foi parcelada e não foi mais paga pela parte. Quesito número 6, em relação à alegação do executado, de que pagou valores do FGTS em processo reclamatório trabalhista e tal, informe o expert designado qual a providência legal a ser determinada pelo Judiciário Trabalhista nas reclamatórias que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que, direto ou indiretamente, impliquem essa obrigação, e traz o artigo 26 da Lei 8.036. O FGTS destaca bastante esses artigos. A gente vê aqui que o artigo 26 traz que é competente a Justiça do Trabalho para julgar esses dissídios entre trabalhadores e empregadores. Então, a gente informa que a resposta consta no referido parágrafo, ou seja, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento imediato das importâncias devidas. Vamos ver aqui o parágrafo. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que, direto ou indiretamente, impliquem obrigações de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento de imediato das importâncias devidas a tais títulos. Você vê que o FGTS nos induz a essa resposta e nós não precisamos fugir dela. O artigo, ele pergunta, de acordo com o artigo, o que é isso? Nós vamos no artigo e vamos responder, de acordo com o artigo. Não estamos dizendo que, no caso concreto, está correto ou está incorreta a forma de procedimento da parte. Nós estamos dizendo que, conforme o artigo, conforme a pergunta que foi feita relativa a este artigo, a forma com que a parte deve proceder é que o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento de imediato das importâncias devidas. Agora, se há jurisprudências, decisões reiteradas de tribunal ou doutrinas que apontem para uma forma diversa, que também é legal para esses recolhimentos, o juiz vai no mérito analisar, tá certo? Vamos nos focar a pergunta que é feita para a gente. Aí o 6.1 também toca no artigo 15 e 18 da lei, pedindo para que informe o expert designado se existe alguma outra forma legal para pagamento do FGTS para o empregador que não seja efetuar o requerimento que consta vinculado da conta do trabalhador.
Perdão, não aquela de efetuar o recolhimento à conta vinculada do trabalhador. Aqui o que a gente faz? Transcrevemos os artigos 15 e 18, porque é o que ele nos pede, e, conforme previsão legal, o recolhimento do FGTS deve ser feito em conta vinculada ao trabalhador. Aqui, a previsão legal da lei que ele nos solicita no quesito consta que deve ser feito, os depósitos devem ser feitos em conta vinculada ao trabalhador. Novamente, nós estamos nos atendo à pergunta feita pela parte. Não precisamos inventar nada aqui, buscar informações adicionais, pois a parte pergunta, de acordo com o artigo da Lei 8.036, como deve ser feito o procedimento? Nós respondemos, de acordo com a Lei 8.036, o recolhimento deve ser feito em conta vinculada ao trabalhador. Entendeu? Não precisamos fugir, aumentar a resposta para defender alguma das partes. Se nós estivermos atuando como assistentes técnicos vamos supor aqui, da LAD International Trading, sim, você pode buscar e subsidiar a sua resposta em cima do parecer que você vai elaborar em outros elementos. Aqui, como peritos do juízo, vamos nos ater à pergunta feita pela parte. Quesito 6.2, ainda em vista das recentes decisões do STJ, a exemplo abaixo transcritas, aí ele traz uma decisão aqui, ó, você vê que ele traz a ementa da decisão, de um agravo regimental não provido, informe o expert designado se são dedutíveis da dívida eventuais pagamentos de FGTS de forma diversa. Ele está querendo aqui trazer, então, jurisprudências que defendam o seu ponto de vista. Se é possível deduzir pagamentos feitos de outra forma, sob a batuta, digamos assim, de FGTS, se é possível deduzir isso dessa dívida. E a gente vai, então, ser um pouco técnico com relação à nossa parte contábil. Aqui não cabe a nós analisarmos decisões reiteradas de tribunais e jurisprudências, pois aqui a parte está trazendo uma jurisprudência. Podem existir inúmeras jurisprudências tratando o tema de outra forma. E nós, aqui como técnicos contábeis, não vamos partir para essa parte do direito. Isso cabe aos advogados. Por isso, a resposta vai estar prejudicada, pois o escopo da perícia contábil não contempla a interpretação de decisões jurisprudenciais, uma vez que é matéria de direito. Os advogados vão sim debater essa questão de como as decisões dos tribunais estão trazendo essa análise. Nós vamos nos ater à análise fática aqui e manter a nossa integridade contábil sem correr o risco de falarmos do que nós não entendemos. Novamente, outro quesito prejudicado em função da matéria de direito. Vamos ver aqui que em virtude da lei número tal, que é a lei do FGTS, informe o expert se a Caixa está autorizada a acolher os valores pagos em reclamatória trabalhista. A Caixa estar ou não estar autorizada não é o perito contábil que vai responder. Os advogados vão atrás dessa informação, a Caixa vai aqui trazer também os seus argumentos com relação a esse ponto de vista e nós, peritos, vamos nos ater à matéria contábil, certo? Novamente, todo esse quesito 6, você vê que ele é um quesito desdobrado, ó, de 6.4, 6.5, ele também está prejudicado, pois ele está nos forçando a uma análise que não é do escopo do trabalho pericial contábil. Então, considerando que o processo da reclamatória trabalhista tramita entre empregador e empregado, informe o expert designado se a Caixa Econômica Federal é parte intimada em respectivos processos trabalhistas. Não cabe ao perito contábil informar se a Caixa é ou não intimada num procedimento de processo civil. Isso diz respeito ao processo civil. Os advogados têm que tomar conta dessa parte. Nós, peritos contábeis, vamos nos manter íntegros à contabilidade. Então, quesito prejudicado. 6.5, vamos ver então. Aqui a gente pode então tocar algum ponto, você vê aqui na resposta que eu estou trazendo, vamos ver o que traz aqui o quesito 6.5. Informe o expert designado a quem compete a produção de provas necessárias para demonstrar o efetivo pagamento, bem como se o empregador apresentou a documentação essencial abaixo listada no presente processo para cada um dos trabalhadores, petição inicial, sentença, relação mês a mês e tal. Ele traz uma relação de documentos que ele pergunta se a parte trouxe essa discriminação. Então, primeiramente, relativamente à prova
a produção da prova pericial contábil, devem as partes apresentar toda a documentação legal e pertinente para a realização desse trabalho técnico. Com relação a quais documentos foram apresentados pela embargante, caso a caso, a gente se reporta aos resumos dos fatos anteriores, bem como as planilhas anexas. Pois lá na planilha, como a gente viu, a gente trouxe esses 3 ou 4, se contarmos também aqueles que foram demitidos antes de 2012 que não geraram um valor no final, mas nós trouxemos 3 abas separando cada um dos trabalhadores. E ali a gente traz aquele que foi pago mês a mês, aquele que foi pago via guias, aquele que foi pago via acordo judicial. Então a gente se reporta para não também alongar o nosso laudo e trazer aqui de novo uma listagem com cada um dos funcionários e gerar um laudo muito extenso. A gente se reporta à nossa planilha e aos resumos dos fatos, onde a gente elenca tudo aquilo que foi trazido pela parte lá de International Trading como documentos comprobatórios, certo? Quesito 6.6. Compulsão do processo, informe o expert designado se consta nos autos decisões definitivas do processo. Como a gente já mencionou, existem decisões, sim, mas essas decisões elas remetem o processo ao retorno para o primeiro grau e à produção da prova pericial. Então essas decisões elas não são definitivas, elas não resolvem o processo. Elas, por mais que a decisão na sentença tenha sido improcedente, que poderia sim resolver o processo, ela foi desconstituída pelo acórdão, como a gente viu. Então, essas decisões, elas devolveram o processo à fase probatória. Então, a gente informa aqui que não localizou nos autos decisões definitivas que determinem o saneamento da dívida executada com base em eventuais pagamentos de FGTS. É isso que faz que a pergunta ela também é específica com relação a isso. Alguma das decisões, se houver, ela determina esse pagamento via reclamatórios trabalhistas ou de forma diversa, lembrando aqui que esses são os quesitos do FGTS. E a gente informa que não há decisão nesse sentido. 6.7. Caso afirmativa, a resposta do quesito anterior, se o empregador trouxe ao processo judicial número tal, esse processo, em relação a cada uma das reclamatórias trabalhistas, relação completa dos documentos listados, a fim de evitar prejuízo irreparável a qualquer um dos trabalhadores titulares de FGTS. Aqui a gente responde então que o embargante apresentou os pagamentos que teria feito aos funcionários nos anos 2012 a 2014 em parcelas mensais quitadas em reclamatórias trabalhistas sobre as diversas modalidades que a gente já trouxe lá em cima. Diretamente ao reclamante, pago em acordo, pago via conta de funcionário, pago em conta de procurador, via CETIP e via depósito judicial. E aqui a gente traz novamente aquela argumentação de que esses valores pagos a menor ou a maior, que geraram alegadamente eventual excesso na execução, nem a parte ela está totalmente convicta do que ela pagou ou não pagou, pois a gente pôde ver ali no nosso confronto que nem sempre o valor apontado na sua planilha é o valor que nós encontramos na guia ou no comprovante que eles juntaram. E isso gera uma confusão processual, uma confusão aqui na análise dos documentos que a gente está tentando solucionar. Então a gente está aqui de alguma forma nesse parágrafo se defendendo de algum erro também de análise de documentos, pedindo para que as partes também confrontem a nossa análise e provem por A mais B que nós estamos errados, tá certo? Aqui então, 6.8, ainda que atendidos os requisitos 6.7 com relação aos pagamentos efetuados pelo FGTS, informe o expert designado quais parcelas podem ser deduzidas. Aqui o FGTS está querendo se defender daquela questão subsidiária. Caso o juiz entenda que os pagamentos feitos de formas diversas, que não em conta vinculada, possam ser efetuados, aceitos para abatimento da dívida, quais destes podem ser então realmente aceitos? E querendo então, querendo alguma parcialidade, algum desconto parcial daquilo que a gente tem nas alegações da parte como forma de pagamento. Então a gente explica que conforme detalhado na parte inicial do laudo e nos quesitos precedentes, encontramos documentos juntados pela embargante alegadamente valores pagos a maior e a menor. E aqui eu discrimino então toda essa resposta
explicando novamente toda essa confusão e que a gente tem interesse máximo em contribuir para a conclusão desse laudo, mas que a gente se limita a informar aquilo que a parte paga e comprova. Agora, se essa parte é válida ou não, quem vai decidir é o juiz. É o mérito da questão e é aquilo que a gente está tentando subsidiar ao máximo o juiz para decidir. A gente vai informar o juiz quais os valores foram pagos e comprovados. Agora, se vai ser abatido ou não da dívida é questão de mérito e as partes devem assim provar a validade ou não desses pagamentos. Nós estamos aqui atestando mais a validade do documento em si e a comprovação e a vinculação de um pagamento àquela conta ou aquele empregado propriamente dito. Bom, eu vou, destacando novamente, eu vou deixar agora aqui, eu não deixei na aula passada, mas vou deixar hoje no link aqui embaixo todo esse laudo para vocês analisarem com calma, lerem cada uma das respostas. Estou passando um pouco rápido, eu peço desculpas, mas é porque a aula ela vai ficando longa e eu sei que o pessoal quer prática e quer poder analisar com calma depois o laudo e por isso eu vou deixar ele junto com a planilha disponível aqui abaixo, juntamente para vocês analisarem. Finalizando os quesitos do FGTS, o quesito 6.9 pergunta novamente sobre sobre os valores pagos em atraso, em cobrança judicial, se são preservados na dívida, no caso de saneamento, com base nos processos reclamatórios trabalhistas. E a gente se reporta ao quesito anterior, onde a gente deixa em aberto para o juiz que a gente está tentando, na melhor maneira possível, contribuir com a demanda, apresentando os valores pagos pela parte e que foram comprovados que os documentos são válidos e cabe ao juiz e aos argumentos das partes comprovar e ao juiz decidir se esses pagamentos foram feitos, são válidos esses pagamentos que foram feitos e se eles podem ser abatidos da dívida. No quesito 6.10 ele está prejudicado, pois foge da matéria técnica da perícia, pois ele pergunta aqui, ó, se os pagamentos efetuados de forma diversa àquelas previstas em lei podem ou não ser considerados para estabelecer excesso no valor executado. É bem técnico o quesito e é bem questão de mérito. Nós vamos apresentar os valores agora, se eles podem ou não ser englobados, podem ser abatidos na dívida, quem vai decidir é o juiz. Por isso nós consideramos prejudicada a resposta desse quesito. Dos demais documentos juntados pela embargante, relativos às ações trabalhistas, no tocante às diferentes FGTS, esses discriminam o período a que se refere o pleito, e a gente informa aqui que tais documentos são demonstrativos de valores relativos ao FGTS alegadamente pagos pela reclamada, a embargante, no caso, em reclamatória trabalhista nos períodos de 12, 13, 14 e 15, que a gente explica que os documentos juntados dizem respeito a esses períodos. Bem simples e direto. Então agora partindo para os quesitos da LAD International Trading. Aqui a gente vai primeiramente trazer, conforme solicitado, qual o objeto da presente ação e toda a origem do registro da dívida, o CNPJ, período a que se refere, os colaboradores, e aqui a gente traz então o objeto da ação, cobrança de crédito relativo ao FGTS, o número da CDA, a origem dessa CDA, que é a confissão espontânea de valores que constam nesse parcelamento, o CNPJ da empresa e o período a que diz respeito, 2012 a 2015. E os colaboradores, aqui para também não deixar muito longo, a gente se reporta às planilhas que a gente está trazendo em anexo. Bem direto e bem simples. 2. Faça o seu perito, memória e planilha detalhada dos pagamentos individualizados e tal, feitos em reclamatório trabalhista, rescisões, acordos extrajudiciais, indicando o nome do colaborador e tal. Aqui, novamente, apenas reportamos a planilha, pois é isso que ele está pedindo. Faça a planilha com os valores dos pagamentos. 3. Em análise as cópias dos processos administrativos anexados aos autos, discrimine o seu perito as inscrições do FGTS de cada um dos integrantes do parcelamento inscrito na dívida. Aqui também na planilha a gente tem uma coluna de FGTS, que eu ocultei ali para não passar números para vocês, mas simplesmente o nome do reclamante e o FGTS deles também está discriminado na planilha, por isso a gente se reporta bem facilmente a planilha. Muito mais fácil do que eu trazer uma lista de 140 pessoas e 140 FGTS aqui, imagina o tamanho que ia ficar o laudo, né? 4.
quais os valores originários inscritos e objeto da execução e apenso, indique as competências e valores inscritos a quais colaboradores se refere. Nós vamos então aqui nos reportar novamente a planilha, informando que são 142 colaboradores, ainda destacando a origem do débito, que é a CDA tal, e o valor do débito de R$144 mil. E, conforme consta, a gente traz aqui uma transcrição relativa à execução fiscal número tal, dos embargos, objeto dos embargos número tal, compreende a inscrição da dívida tal. Trazemos novamente toda a descrição da dívida, que é isso que ele está nos pedindo. Qual a competência, a quem diz respeito essa dívida e toda a descrição que a gente pode trazer. Novamente nós trazemos aqui no quesito número 4. Quesito número 5. Esclareça, senhor perito, como foram abatidos ou compensados pela FGTS nas planilhas apresentados os valores pagos via processos administrativos. Especifique, justifique e indique a quais colaboradores se refere e em quais competências. Aqui a gente explica que, conforme detalhado na parte inicial, bem como nos quesitos da embargada, encontramos a partir dos documentos juntados pelo embargante, alegadamente, valores pagos a maior e a menor. É o mesmo parágrafo que nós já utilizamos, que a parte alega eventual excesso, os argumentos das partes, né? Que uma parte alega eventual excesso de execução, sem sequer estar convicta disso. Constatamos que nem mesmo ela, a parte, tem o efetivo conhecimento dos valores totais a serem discriminados nas rúbricas e que isso dificulta muito a análise. Então, cumpre destacar que se tratam de 142 funcionários com alternativas diversas de pagamento e ainda que tais pagamentos eram desdobrados via de regra mensalmente. Então, a gente faz uma resposta um pouco mais genérica, pois a resposta ela está nas planilhas que nós estamos apresentando em anexo. Quesito 6. Esclareça, senhor perito, se houveram valores depositados pelo embargante não abatidos pelo FGTS. Sim, claramente há pagamentos feitos pela parte que ela alega que foi feito de forma direta ao reclamante, por acordo, por guias. Então, segundo a parte, há sim pagamentos conforme as planilhas, a planilha guias que eu apresento abaixo, e aquela planilha onde eu não confrontei, eu não fiz a coluna confrontando o valor alegado e o valor pago, aquela lá eu encontrei, naquela guia, aqueles casos todos eu encontrei os valores corretamente, e esses valores certamente não foram abatidos, e é isso que eu estou informando aqui. Houve pagamentos via guias de FGTS, diretamente, alegadamente, não compensadas. E nós nos reportamos aos cálculos em anexo que atendem à solicitação do presente quesito. 7. Esclareça, senhor perito, se os pagamentos feitos via GRFs, GFIPs pelo embargante foram abatidos ou não nas planilhas apresentadas. Se foram abatidos, quais os pagamentos? E qual o motivo do abatimento ou não? Constatamos, aí nós repetimos essa parte da dificuldade do trabalho, que nem a parte tem total ciência do que está corretamente pago ou não, e que a nossa contribuição nesse caso é trazer então um confronto dos elementos trazidos pelas partes e informar esses valores com relação à CDA e ver se há algum abatimento ou não. E cabe então ao juiz determinar se esses abatimentos são válidos e se eles deveriam ter sido feitos. E essa é a contribuição da perícia. Organizar esses documentos, ver se o que está alegado está comprovado e confrontar, como nós fizemos, e deixar para o juiz e para as partes, os advogados das partes, comprovarem os seus argumentos, se são válidos ou não esses pagamentos. E é isso que a gente responde aqui no quesito número 7. Quesito 8. Considerando as respostas aos quesitos anteriores, esclareça, senhor perito, como ocorreram os abatimentos feitos pela FGTS. Aqui a gente responde que, em razão de inúmeros pagamentos não terem sido feitos devidamente na conta vinculada, ou seja, como a parte não seguiu aquilo que está preconizado na lei, que é o pagamento direto em conta vinculada, o FGTS se viu no direito de constatar esses valores como abertos e criar então essa dívida e executar essa dívida a partir do não pagamento. E é isso que a gente traz. Então, em razão de inúmeros pagamentos não terem sido feitos efetivamente em conta vinculada dos empregados, não necessariamente
ocorreram abatimentos por parte do FGTS relativos aos pagamentos alegadamente efetuados pelo embargante. Ou seja, informamos que sim, existem pagamentos que estão numa área nebulosa que precisam ser avaliados pelo juiz e estão todos eles traduzidos na nossa planilha anexo. 9. Informe o seu perito, tomando por base os levantamentos realizados, qual o saldo devedor, ou seja, informe o número final, qual o saldo dessa dívida, o que pode ser abatido ou não, o que a parte comprovou de certa forma como pagamento efetuado aos empregadores, aos empregados. Então a gente se reporta aqui as planilhas em anexo, conforme solicitado, confrontando os valores em aberta CDA e os valores alegados pela parte. Então, nos reportando aos quesitos anteriores e à planilha de cálculo. E aqui uns últimos quesitos que apenas solicitam informações a formulação de quesitos complementares e suplementares e também abre a possibilidade de nós informarmos quaisquer outras particularidades do caso concreto. Aqui nós nada mais temos a acrescentar e finalizamos assim a resposta aos quesitos das partes. Peço desculpas se eu passei um pouco correndo pela resposta aos quesitos, mas eu vou deixar, como eu já falei, o arquivo aqui para vocês abrirem ele, analisarem cada uma das respostas e entenderem por que a gente foi às vezes mais sucinto numa resposta e um pouco mais direto em alguma outra. Chegamos então à conclusão, à parte final do nosso laudo, onde nós vamos trazer aquilo que a gente entendeu como a solução dessa demanda técnica, deixando muitas vezes em aberto para o juiz algum ponto que a gente vai destacar, mas tentando ser o mais claro possível com relação, no caso, aos cálculos que a gente elaborou e aos pedidos das partes com relação aos quesitos que eles apresentaram. A gente vai trazer uma conclusão sucinta, mas ao mesmo tempo que deixe evidente o resultado final, o produto da nossa análise técnica contábil feita nessa demanda. Eu vejo em muitos casos profissionais, colegas que respondem aos quesitos e assinam o trabalho ao final sem trazer um tópico final de conclusão. Porque, como eu já mencionei, não há uma obrigatoriedade de inclusão de tais tópicos nos laudos, não há um padrão obrigatório, mas é sim fundamental nós apresentarmos um tópico final chamado conclusão, onde a gente resume tudo aquilo que a gente trouxe no corpo do laudo, na resposta aos quesitos e no nosso cálculo, para que a gente consiga ser compreendido pelas partes e principalmente pelo juiz, que é aquele que vai julgar a demanda e que precisa ter todos os subsídios necessários para tomar a melhor decisão possível. Então, na conclusão, nós vamos novamente reiterar tudo aquilo que a gente viu no processo, ou seja, que as informações elas dizem respeito a diferentes acordos, parcelamentos, formas de pagamentos relativas aos mais de 140 funcionários demitidos após abril de 2012. A gente faz um breve resumo também da demanda e que tudo isso está vislumbrado na documentação auxiliar apresentada pelas partes. Em resumo, novamente a gente traz esse resumo de que uma das partes alega o pagamento de R$187 mil e a outra cobra uma dívida de R$244 mil. E que houve então por parte da embargante essa série de documentos e formas de pagamento apresentados no processo. A forma de apresentação dos dados então trouxe dificuldade no trabalho, a gente reitera isso, de que tratam-se de mais de 144 funcionários com alternativas diversas na forma de pagamento e que isso fez com que a gente quebrasse a cabeça aqui para elaborar o nosso laudo. Então, justificando, reiterando os pontos que podem também nos defender de algum erro de análise e abrindo a possibilidade que as partes tragam nos seus pareceres argumentos para a gente continuar esse debate e deixando a porta aberta para quaisquer erros que a gente possa ter cometido, sim, no nosso laudo. Os cálculos, então, que nós elaboramos estão desdobrados da seguinte forma, e a gente detalha, então, os cálculos que a gente elaborou para deixar bem claro. Planilha 1. Casos em reclamatórias trabalhistas localizadas. 2. Casos desdobrados mês a mês, que os pagamentos foram feitos pouco a pouco para a parte.
3. Casos com guias de pagamento, ou seja, aqueles que bateu o valor, que está tudo correto. E o último, casos de demissões ocorridas anteriormente a 2012 que geraram o valor zero, pois eles não dizem respeito ao período englobado no objeto de trabalho pericial, que é a partir de abril de 2012. A partir dessas 4 planilhas, gerou-se então a planilha total, que também a gente trouxe ali na nossa planilha, e aqui a gente traz um resumo do cálculo. Veja bem, a gente foi bem claro, tudo aquilo que a gente trouxe na nossa planilha total, a gente colou aqui, para que fique bem claro para as partes o que está sendo trazido como solução dessa prova técnica. Caso reclamatório trabalhista, R$100.000, mês a mês, R$44.000, e os casos com guia, R$36.000, totalizando os valores históricos de R$181.000. Eu trouxe em valores históricos, pois fica mais fácil da gente bater com os valores que as partes estão trazendo, seja a parte embargante, o valor de R$187.000, seja a parte embargada, o valor de R$244.000. Ali, ao final, num laudo complementar, certamente nós vamos atualizar esses valores para datas atuais, para que o juiz, então, após determinar o que vale e o que não vale, tenha o número final do que deve ser pago, certamente pela parte embargante, que a gente vê que o valor ainda é menor. Então a parte embargante vai ter um valor a pagar e nós vamos lá adiante atualizar esse valor. Eu achei melhor não atualizar agora, para não gerar uma confusão do valor da dívida, que é de uma data, o valor do laudo de outra. Então eu trouxe tudo para a mesma data no valor histórico. E aqui, finalmente, novamente a gente reitera esse intuito que a gente teve de apresentar, de colaborar com a parte e a dificuldade que a gente enfrentou em função dos diferentes documentos apresentados pelas partes. Solicitamos mais uma vez por fim os nossos honorários, reiterando aquela coisa, caso o juiz tenha esquecido lá na frente do nosso requerimento, para que ele dê uma olhada e libere os nossos honorários, permanecendo à disposição, reafirmando que, independente do pagamento ou não dos honorários, nós estamos aqui para responder a tudo aquilo que as partes tenham de dúvidas com relação ao nosso laudo ou possam apresentar em debate ao nosso laudo. Então, tentamos ser o mais claros possíveis na nossa conclusão. Você vê que eu considero fundamental isso aqui, ó. Eu considero esse quadro final fundamental, que a gente consiga expressar um número ao final, em contraponto aos números que as partes estão trazendo. Então, seja o mais claro possível, tentando ser o mais breve possível, mas ao mesmo tempo técnico, pois a perícia é um trabalho técnico, seja ela contábil, de engenharia, uma perícia de insalubridade, que precisa resolver a dúvida técnica na demanda. E é isso que nós estamos aqui para contribuir, trazer a solução fática da questão contábil que envolve essa demanda. Eu espero ter contribuído com vocês na análise desse laudo. A aula ficou bastante longa. Se você precisar, pause ela, assista ela depois, coloque numa velocidade um pouco mais acelerada. Eu sei que cada um tem a sua forma de assistir a aula, mas o importante é você assistir a aula 4, assistir a aula 5 e assistir a aula 6, para que tenha uma compreensão total do laudo, e qualquer dúvida que você tiver, procure no direct do Instagram ou mesmo em comentários aqui no YouTube. Faça a pergunta. Se você ficou com dúvida com relação a esse laudo, eu posso trazer mais alguma demanda técnica, de repente analisar o processo e os documentos que foram trazidos. Pois é difícil para a gente trazer aqui em uma ou duas aulas toda uma análise de um laudo que às vezes a gente demorou semanas. Como eu destaquei ali no início, foram mais de 5.000 páginas analisadas. Então eu levei mais ou menos 2 semanas para trazer esse laudo, essa minha análise para o Arthur, para que a gente sentasse junto, levasse mais uma semana debatendo, ajustando algumas arestas para chegar à nossa conclusão. Então, eu fiz o melhor possível, espero que vocês tenham gostado, e o trabalho não para. A perícia contábil ela está em ebulição, nós estamos com cada vez mais demanda aqui no escritório, então tente entender o que a gente precisa para atuar na perícia contábil. A contabilidade está dentro de você, a nossa faculdade trouxe toda a ferramenta que a gente precisa para atuar com perícia. Você está pronto para atuar na demanda técnica.
Você precisa entender essas nuances da elaboração do laudo, de como apresentar para as partes, como se comunicar, e é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Então fique com a gente que nós teremos cada vez mais aulas e deem sugestões de aulas para nós, que é muito importante também a gente estar em sincronia com vocês aqui nas aulas que a gente vai apresentando. Até semana que vem, tudo de bom, um abraço a todos.